O nascimento de uma árvore. Escolher o solo, idealizar, semear, regar, apreciar, iluminar, acolher e valorizar. O que irá florescer a partir daqui? Será uma árvore forte e resiliente? E a vida poderá ser comparada a uma árvore? De facto, à semelhança do processo de crescimento de uma árvore, a vida também pode ser idealizada e cuidada. Também depende de outras pessoas para um desenvolvimento mais harmonioso e resiliente, extraindo amor e aprendizagens. À semelhança das árvores, que utilizam as suas raízes, que dependem entre si, para existir, crescer e partilhar nutrientes. Como se caracteriza o desenvolvimento ao longo da infância e da adolescência? Qual a importância das relações familiares e outras redes neste período de vida? Que fatores podem intervir no desenvolvimento, bem-estar e saúde mental das crianças e adolescentes? E que estratégias utilizar? Estas questões serão respondidas neste 6º episódio com o tema Semear Amor. O que é que te faz feliz? Tu brinques comigo, de beijinhos e abraços fortes e que tu brinques à bola comigo e que tu deis muitas coisas boas. A palavra sustentabilidade tem sido cada vez mais usada, sobretudo a nível económico e ambiental. Na sequência dessa tendência, não posso deixar de partilhar a minha preocupação para com a sustentabilidade na renovação da geração do efetivo humano, empreendedor e ativo. Uma percentagem bastante significativa de crianças e jovens têm sofrimento emocional e psicopatologia, o que não só acarreta um contexto de risco, como também pode comprometer de forma significativa a sua qualidade de vida. Sabemos que o neurodesenvolvimento psicomotor harmonioso ao longo da infância e da adolescência é determinado pelo património genético do indivíduo e muito influenciado pelo ambiente em que a criança e o jovem crescem. Os primeiros anos de vida são especialmente importantes para a aquisição de várias competências de neurodesenvolvimento, nomeadamente a linguagem, a cognição, as competências visoespaciais, de coordenação motora fina e grosseira. Para isso se desenvolver de uma forma harmoniosa e capaz, para além de termos a criança a crescer num ambiente com uma nutrição adequada e com um sono adequado, temos que ter um ambiente estimulante, com adultos, a criança rodeada com os adultos cuidadores, os pais, os avós, os tios, seja quem for, com quem tem um vínculo e uma relação afetiva estável e importante. É importante que estes, para além de terem esta relação, sejam pessoas presentes e ativas no desenvolvimento da criança. É importante durante estes primeiros anos de vida, sobretudo os 2 primeiros, que se fale muito com a criança, que se brinque muito, que se façam jogos, que se façam construções, que se leiam livros, que se saia com a criança para o parque, para a praia, para a areia, para as árvores, que a criança se mexa, que brinque, que crie e que ria, que pule e que faça tudo aquilo que faz com que haja um bom desenvolvimento psicomotor, motor, afetivo e físico. Um bebê sozinho não existe. Assim como nenhum de nós consegue viver e crescer sem os outros. E as relações humanas são tão mais importantes quanto mais pequenos e frágeis somos, não só em idade, mas também e sobretudo emocionalmente. Os bebés, as crianças e os adolescentes representam este grande desígnio das nossas sociedades modernas. Sermos todos capazes de cuidar dos mais vulneráveis. Saúde mental na infância e na adolescência é um tema que é muito importante de se abordar, porque é onde a criança, o jovem, está a formar a sua personalidade, a sua identidade, e é onde muitas das aprendizagens ficam registadas para o resto da nossa vida adulta. É na primeira infância que surgem os pilares da educação, as bases na construção de um ser individual, de um ser social, emocional e cognitivo. É nesta fase que surge o autoconhecimento, a noção de si e do outro, através das relações afetivas e da descoberta na exploração do meio envolvente.
Falamos de saúde mental infantil e juvenil quando a criança, o jovem ou o adolescente estão bem consigo próprio, consigo, com as pessoas que estão à sua volta, nos diferentes contextos onde estão inseridos, e é cada vez mais relevante e importante os adultos, nestes diferentes contextos, estarem alerta e estarem conscientes de que sinais também devem estar atentos acerca deste bem-estar emocional e que faz com que as crianças consigam estar bem nos seus contextos, aprenderem de forma adequada e estarem bem também nas suas relações interpessoais. Falar de saúde mental na infância é fundamental, pois é nesta fase que ocorrem as primeiras experiências emocionais e, claro, incluem-se as boas e as más experiências. Desde que nasce, a criança expressa e recebe informação emocional. A emoção está assim na base da comunicação da relação e, consequentemente, do desenvolvimento. Podemos ver esta fase de envolvimento como um rádio, que tem diferentes emissões e frequências. Assim se passa com as emoções, são variadas e têm diferentes intensidades. No entanto, nem sempre a criança consegue gerir esta intensidade e é fundamental estar atento a isso, ajudá-la nessa gestão e ajudar para que a criança cresça num contexto de estabilidade afetiva que lhe sirva de modelo. A adolescência é uma etapa muito relevante da vida. A Organização Mundial de Saúde aponta que metade das doenças mentais surge cerca dos 14 anos, mas a maioria dos casos não é detectado nem tratado. Isto é preocupante porque a doença mental não tratada tem sérias consequências na vida adulta, condiciona a saúde mental, física e pode limitar oportunidades de vida. A Organização Mundial de Saúde estima que cerca de 20% das crianças e adolescentes apresentem algum problema de saúde mental. E sabe-se que as perturbações mentais na infância e adolescência constituem um dos principais preditores de problemas de saúde mental na idade adulta. Para minimizar o risco da perturbação mental é necessária a existência de suportes sociais como a família, o grupo de pares e a escola, que são de valor muito significativo para a criança e adolescente. O Jardim de Infância promove assim um desenvolvimento na sua plenitude, na sua individualidade, criando a possibilidade de se tornarem seres sociais, ativos e, acima de tudo, crianças confiantes e capazes. A construção da resiliência na primeira infância é fundamental para o bem-estar e a saúde mental, permitindo-lhes aprender a lidar com os obstáculos, com as adversidades e as contrariedades do dia-a-dia, com equilíbrio, compreensão e respeito pelo outro e por si mesmo. Ainda a parceria entre a família e a escola promove aqui uma grande riqueza de partilhas. A ligação entre o contexto escolar e o familiar é muito importante porque fortalece as relações pessoais e afetivas. Assim importa falar de fatores de risco, mas também de fatores protetores. E aqui estes podem confundir-se, ou seja, a família surge como um promotor de saúde psicológica, principalmente devido à importância do afeto, da qualidade das relações familiares, dos estilos parentais positivos, contudo práticas parentais que são caracterizadas por atitudes de negligência, omissão, afetos negativos, punição excessiva, estão associados à manifestação de perturbações emocionais na criança e no adolescente. A harmonia familiar, seja qual for a composição da família em que a criança vive, é importante para um desenvolvimento afetivo e seguro, sem stresses. A família alargada, amigos próximos, ajudam sempre na educação e cuidados de uma família, sobretudo quando estes são respeitadores dos valores e da vontade dos pais. Não podemos nunca também confundir a relação mãe-filho ou pai-filho com a amizade dos colegas. É um amor diferente. Os pais são fonte de afeto, cuidados e também de educação. Na educação, sabe-se que o excesso de laxismo ou a autoridade excessiva ou o autoritarismo não são promotores do bom desenvolvimento cognitivo nem harmonioso e afetivo do indivíduo. No entanto, precisamos ter uma autoridade firme, mas com respeito, dada também pelo exemplo, que seja consistente e dando limites lógicos e claros para os comportamentos da criança que cresce. Mas temos sempre que ter em atenção os sentimentos e dar voz também às preocupações dos nossos filhos. Uma alimentação equilibrada é importante para que não haja nem déficits nem excessos. Um sono adequado é também primordial, com horários regulares, com horas suficientes e num ambiente tranquilo e livres de perturbações, nomeadamente ecrãs, ruídos e outros perturbadores do sono. Promove-se um neurodesenvolvimento adequado e afetivo e harmonioso, desde que desde o nascimento tenhamos vínculos afetivos adequados e seguros e que a estimulação da criança, do jovem e adolescente seja adequada. É importante quebrar este estigma que existe à volta da saúde mental. A saúde mental é um pilar do nosso desenvolvimento e da nossa saúde, como outras áreas do desenvolvimento. Devemos estar, enquanto pais, cuidadores, professores
atentos aos sinais que a criança possa expressar e ao jovem possa expressar, sejam eles ansiedade, alterações de comportamento, baixa autoestima. Assim importa falarmos de fatores de risco e podemos enumerar o abuso físico, o psicológico e o sexual, a violência na família, na escola e na comunidade, a pobreza, a exclusão social e a desvantagem educacional, as doenças psiquiátricas dos pais, o abuso de drogas e álcool por parte dos pais e a violência conjugal, assim como a exposição às alterações sociais e a angústia psicológica que acompanha conflitos armados, desastres naturais e outras crises humanitárias. É de evitar tornar os filhos companheiros pseudo-adultos, confidentes, nossa projeção de desejos ou bodes expiatórios ou mesmo armas de arremesso nas relações patológicas ou nos casos de conflito conjugal. Quando as crianças são vítimas deste tipo de trato, têm um desenvolvimento afetivo muitíssimo prejudicado. É muito importante, isto hoje em dia é extraordinariamente importante, que desliguemos ecrãs, pois sabe-se hoje em dia com a investigação que o excesso de ecrãs atrasa o desenvolvimento da linguagem e da comunicação e não promove a concentração, sobretudo se este excesso existe nos primeiros 2 anos de vida. Na vida da criança e do adolescente surge ainda também o contexto educativo como um papel preponderante no seu desenvolvimento, mas também a escola pode ser um fator protetor ou de risco para a saúde mental. Então podemos enumerar como fatores de risco o baixo desempenho escolar ou o abandono escolar, o bullying, o assédio ou ameaças sexuais, a pressão social dos pares, a discriminação e o racismo. Na criança e adolescência, estes fatores são precursores do desenvolvimento de perturbações da personalidade e outros comportamentos violentos. A saúde mental dos adolescentes é determinada por múltiplos fatores. Quanto maior a exposição a fatores de risco, maior o potencial de impacto na saúde mental. Os adolescentes com doença mental estão particularmente vulneráveis à exclusão social, à discriminação, ao estigma, às dificuldades educacionais, a comportamentos de risco. A OMS estima também que em todo o mundo entre 10 a 20% dos adolescentes têm doença mental, embora o diagnóstico seja um processo complexo, assim como o seu tratamento. A pandemia que vivemos reforçou o que já vinha acontecendo. Estamos na era do virtual, da distância, do constante desafio dos limites e das regras nas relações e na sociedade em geral. Na pandemia, estou em crer, os mais novos foram dos grupos etários mais afetados e com grande impacto na sua saúde mental, pois viram-se limitados na sua liberdade de se expressarem, tanto a nível físico e motor, com os períodos de confinamento e isolamento, mas também a nível relacional, sobretudo com a sua família e em particular com os avós, mas também com os seus pares, confinados no espaço interior de uma casa. Não foi possível o saudável equilíbrio com o mundo exterior. Por outro lado, também é bom olhar para a oportunidade que muitas famílias conseguiram desenvolver ao reforçar os laços afetivos entre todos. Como podemos promover a saúde mental nestas idades? No fundo é permitir à criança jovem poder ser ele próprio, deixá-lo brincar, ter espaço livre, exercitar o corpo, exercitar o cérebro, explorar, estar em contacto com a natureza, expressar e demonstrar sentimentos, valorizar as suas emoções, opiniões e traços de personalidade e, acima de tudo, ensinar e dar ferramentas para resolver problemas. Existem estratégias e métodos pedagógicos que estão presentes no dia-a-dia da criança. Nesta fase, o brincar é o principal alicerce na aquisição de competências e de aprendizagens. A brincadeira promove a importância da partilha, a representação de papéis sociais, do seu cotidiano, a liberdade de expressão, o desenvolvimento da linguagem oral, da comunicação e da socialização. As expressões são também muito importantes. A música, o corpo, o contacto com a natureza e com a arte transmite-lhes experiências e vivências únicas e significativas. A chave mágica da primeira infância está no brincar.
Hoje em dia sabemos que a criança, quando imita o adulto, que é a forma que a criança tem de ser apropriando do mundo, está não só a mostrar o que viu fazer, mas também a revelar o que já aprendeu. Tudo o que a criança aprende, pode aprender através da brincadeira, e é por isso que é tão importante assegurar que o contexto em que a criança cresce é rico em aprendizagens e relações seguras e efetivas. Em jardim de infância também existem atividades como o yoga, a dança, o desporto. Todas elas são fundamentais para o desenvolvimento do bem-estar e saúde mental. E é também importante, então, desde pequenos, estarmos atentos e nós próprios adultos sermos modelo de ajudar estas crianças e capacitá-las com ferramentas, por um lado, estratégias de autorregulação, de se tranquilizarem, de se acalmarem, mas, por outro lado, de termos um olhar atento e uma linguagem no dia-a-dia, também ela muito próxima daquilo que é esta linguagem emocional, como um modelo daquilo que as crianças também podem expressar quando se sentirem de determinada forma, não é? Esta possibilidade de nós próprios podermos mostrar, entre aspas, vulneráveis àquilo que é o falar um bocadinho sobre aquilo que o próprio adulto está a sentir, abrindo portas a que a criança também possa trazer este conteúdo e dialogar sobre aquilo que também sente, que é de facto um conteúdo difícil falar sobre estas emoções e que muitas vezes é o não saber gerir, identificar e reconhecer também estas emoções que faz com que depois existam comportamentos desajustados, mais desregulados e que a criança pode não conseguir lidar tão bem com os obstáculos ou com os desafios que lhe vão surgindo ao longo do tempo. Quer-se assim zelar pela saúde mental junto dos menores ao longo do seu desenvolvimento. Ora, a família e a rede de suporte comunitária são aliados importantíssimos nesse processo, sobretudo na criação dos primeiros modelos sociais, no processo de autonomização, no desenvolvimento emocional, na capacidade de aprendizagem e na consolidação identitária saudável. A rede de suporte comunitária, incluída as instituições, são fatores protetores importantíssimos, pois abre novas perspectivas, novos padrões relacionais mais adaptativos, mobiliza os recursos junto às famílias, ajudando-nos a ter uma voz ativa, a superar obstáculos e a ter um maior sentimento de inclusão. É preciso manter bons hábitos sociais e emocionais que promovam e protejam a saúde mental. A prática regular de exercício físico, a adoção de medidas de higiene do sono, estratégias para lidar e resolver problemas, a gestão de relações interpessoais e o controle de emoções são disso exemplos. O suporte familiar, escolar e comunitário funcionam como fatores protetores e são por isso muito importantes. A prevenção começa com a tomada de consciência da existência da doença. Importa estar alerta, compreender os primeiros sinais e sintomas da doença. Os pais, os professores, a comunidade em geral assumem um papel fundamental na formação de competências dos adolescentes para que consigam lidar com os desafios do dia-a-dia. A promoção da saúde mental e do bem-estar ajudam os adolescentes a aumentar a resiliência para lidarem melhor com as adversidades e situações de conflito. Os programas de promoção e prevenção para adolescentes em risco de doença mental requerem uma abordagem global que envolve múltiplos serviços de saúde, serviços sociais, os mídias, escolas, comunidade. Todos nós fazemos parte deste processo. É então importante, nesta área da saúde mental infantil e até numa perspectiva preventiva, trabalhar muito esta área da inteligência emocional, de capacitar as crianças de mais ferramentas do ponto de vista de identificar, de reconhecer a emoção em si, no outro, trabalhar este processo de empatia, no fundo, esta capacidade, estas competências socioemocionais que serão transversais, fundamentais em qualquer fase do seu desenvolvimento e de vida adulta, e porque nós sabemos que crianças com mais ferramentas a este nível serão também jovens e depois adultos também mais capazes de resolver e de lidar com as situações que vão acontecendo, como se tornassem também eles adultos mais persistentes, mais resilientes com as situações com que vão lidando no seu dia-a-dia. Face a esta realidade, é urgente implementar estratégias de prevenção de saúde mental. A identificação precoce de crianças em risco com sintomatologia nesta área deve ser um foco, não só dos técnicos de saúde mental, mas também de todos os que estão envolvidos com crianças. É importante uma intervenção no contexto em que o adolescente está inserido, como a família, a escola e a comunidade, de forma a conseguirmos evitar o desenvolvimento e a progressão destes fatores de risco e minimizar os fatores desencadeantes da doença mental. Olhar e cuidar das nossas crianças e adolescentes é, antes de mais,
olharmos-nos como crianças e adolescentes que fomos. É urgente sermos sensíveis às crianças, às suas necessidades, porque delas depende o futuro da humanidade. É importante sabermos olhar para o desenvolvimento da criança num todo e apoiar a criança e a família quando surge a necessidade de avaliar, encaminhar e intervir, pois o tempo na infância é uma janela de oportunidades para que se consiga fazer a diferença. O sucesso deste apoio pode ser determinante para a estrutura psicológica nos primeiros anos de vida. Em conclusão, não posso deixar de passar a mensagem que apostar na literacia, em saúde mental e nos seus respectivos cuidados nos seus menores e famílias é uma prioridade ao nível de saúde pública, pois permite garantir um bom desenvolvimento psicoafetivo e a redução do estigma. A doença mental não é o limite, não podemos deixar ninguém para trás e aqui destacaria as redes. As redes são o suporte necessário para apoiar e proteger. A doença mental não é limite, porque ser-se humano não é também limite. É, antes de mais, uma força. É, pois, o momento de reconstruir o mundo em que vivemos, reforçando tudo o que potencialmente nos pode unir, ligar, amar, por oposição ao que desliga, destrói e odeia. E o afeto é o grande motor para o crescimento das nossas crianças e adolescentes. Afeto que só é possível ter um verdadeiro impacto no crescimento de uma criança se for continuado no tempo, se for com tempo, se respeitar o tempo da criança e, sobretudo, se não for imposto, mas construindo lentamente e com prazer. Olhemos para as crianças com ternura, a mesma que alguma vez alguém na nossa vida nos terá dado. Os cuidados na primeira infância são essenciais. Acompanhar as oscilações previstas no desenvolvimento é formar para a vida. Nós amamos uma criança porque cuidamos, ou seja, é porque cuidamos dela que desenvolvemos sentimentos positivos sobre ela. Educar a criança é um ato de coragem e talvez um dos atos mais importantes da vida de uma pessoa. O que faz-me feliz é ter pessoas que gostam de mim e que são minhas amigas. E gosto de ver a minha irmã feliz. Ela gosta que eu faça miminhos a ela, piadinhas, até fazer cócegas a ela. O que é que faz-me feliz é a mãe que deixa-me ir à rua. O pai deixa feliz porque deixa jogar na televisão. Saúde mental para mim é estar bem comigo e com a minha família. Para me sentir bem eu gosto de jogar à bola, jogar basquete, andar de bicicleta, ir à praia, passear com a minha mãe, passear com a minha irmã, passear com a minha família e andar de bicicleta, jogar vôlei, ir à piscina. Para mim, ser feliz é gostar dos outros, amar os outros e o que me deixa muito feliz é animar os outros, cantar, dançar, brincar, essas coisas todas. Eu adoro muito e até me faz vontade de fazer essas coisas todas, até brincar com os amigos. Claro, eu adoro e adoro brincar com os amigos. Eu adoro todos do planeta Terra. Saúde mental é estar bem psicologicamente e fisicamente. É sentir-me bem comigo e com os outros. Para cuidar da minha saúde mental, eu pratico karaté, estou com os meus amigos, leio, jogo computador e viajo. Tento seguir hábitos de vida saudáveis, como fazer uma alimentação equilibrada, a praticar desporto e dormir 8 a 9 horas por dia. A infância e a adolescência revelam-se um momento desafiante na vida de todos nós, recheado de muita brincadeira, aprendizagens, amor, mas também de desafios, medos e até algumas derrotas.
Alguns desafios são maiores do que outros e algumas experiências podem tornar-se marcantes para o resto da nossa vida. Vamos compreender o outro, empatizar e incluí-lo. Vamos semear amor em prol da saúde mental.